bolsa não enriquece ninguém. Entendi. Não enriquece ninguém. Ela, claro, ela vai multiplicar em algum momento, ela vai multiplicar de tal forma que, obviamente, você não vai precisar mais trabalhar, ou vai trabalhar com o que você mais gosta de fazer. Como é que o banco ganha dinheiro? Ele empresta. Ele faz isso em larga escala e das maiores formas possíveis. Financiamento, consórcio. Esqueceu um dinheirinho ali, ficou negativo? Tá lá. Toma, vai, juros. O banco ganha dinheiro assim, paga dividendos porque dá muito lucro. É assim até hoje. A energia elétrica, só estamos aqui por causa dela. Não somos contra os fundos imobiliários, mas, cara, os fundos imobiliários pagam 95% de tudo que eles recebem. Por exemplo, um fundo está R$90, o valor patrimonial dele, sei lá, é 92, 93. Isso, ele oscila pouco em relação ao valor patrimonial, porque tudo que ele ganha, ele distribui. Entendi. Payout. O que é isso na prática? Banco do Brasil, exemplo, tá? Grosso modo. Lucrou 1 bilhão, ele pagou 400 milhões para os acionistas. 40% do que ele lucrou, ele pagou. Aí Entendi. Você fala, e os outros 60%? Ele reinvestiu nele mesmo, para crescer mais. Então, muitas vezes as ações... Aí você pega... mais, né? Exato, e muitas vezes você pega o valor patrimonial do Banco do Brasil, no caso, R$58. Exemplo, eu não sei quanto tá de cabeça agora, mas, sei lá, R$58. Quanto tá sendo cotado? 40. Eu devo ter ações do Banco do Brasil desde talvez 2006, 2007. As ações hoje, quando a gente fala nesse podcast, estão cotadas a R$40. Tudo que eu quero é que elas caiam para 12. E eu tenho ações do Banco do Brasil, hein? Aí você fala, pô, como assim, velho? Você tem ação a R$40 que cai para 12 pau? Sim. Porque parte da estratégia você faz aumentando o número de ações que você tem na tua carteira. O dividendo não é pago em função do dinheiro que você tem aplicado numa ação, mas sim número de ações que você tem. Então parte da estratégia diz para você comprar cada vez mais ações de boas empresas que pagam bons dividendos historicamente a bons preços. Sim. Uma empresa, por exemplo, como o Banco do Brasil, isso nunca é recomendação, tá? Você precisa... nunca é recomendação. São exemplos que a gente dá do mercado. Mas é uma empresa assim que está no setor bancário. Como é que se explica o setor bancário? Eu vou falar outro dia eu estava fazendo uma palestra, aí eu fiz assim, quem acha que o banco ganha muito dinheiro aqui? 100% das pessoas. Quem acha que o cartão de crédito é um roubo? Todo mundo. O auditório inteiro... Eu acho que é roubo. Quem acha que faça chuva, faça sol, político A, político B, sei lá, que vai ganhar as eleições, quem acha que o banco vai lucrar mesmo assim? Quem que é sócio do banco? Aí aquele silêncio. Ninguém era sócio do banco. Claro que eu estava falando com um público que não conhecia também, né? Na época também nem era tão difundido assim. Então, a ideia quando você fala que é somar mais ações, fazer metas em número de ações para você ganhar uma renda. Valor, mas em exatamente, em número de ações. Quando você coloca isso na cabeça, você percebe que tudo que você quer é que hajam algumas crises que façam com que suas ações despenquem. Quando a gente fala de crise, entendam bem, ninguém quer que haja um surto de vírus, isso é uma maluquice, ninguém precisa disso. Sim. Mas assim, no Brasil, o Brasil é um país que vive em constante crise em função dos políticos que a gente tem que falam besteiras o tempo inteiro. Sim. Então assim, não é que nem os Estados Unidos que você tem as leis lá sacramentadas há mais de não sei quantos anos que não mudam. Aqui muda o tempo todo o nome do jogo. Só que tem empresas que prosperam seja lá qual for o cenário. Sim. Né? Então, você tem o Banco do Brasil, por exemplo, é um banco que existe há mais de 200 anos. Itaú, por exemplo, você pega a empresa de energia também, Klabin, que é uma empresa que faz papel e celulose, existe há mais de 100 anos no mercado. Sabe, não é que elas são empresas, nunca vão quebrar, não é isso, mas elas têm um poder de resiliência muito forte, já passaram por ditaduras, por guerras. Adaptadas com o mercado já. Exatamente. Então, assim, tudo que você mais quer é se aliar a empresas desse tipo. Sim. Né? E as pessoas têm esse negócio, essa crença que a gente tenta tirar toda vez que a gente faz live, toda vez que a gente tem podcast, de que ação é uma jogatina. Bolsa de valores é jogo. É como se fosse uma aposta mesmo, né? Exato. Mas se você for pensar bem, cara, eu gosto de tentar trazer essa simplicidade para as ações justamente para que as pessoas também entendam que também é simples você analisar uma ação. Como é que o banco ganha dinheiro? Ele empresta. Sim. Ele faz isso em larga escala e das maiores formas possíveis. Financiamento, consórcio. Esqueceu um dinheirinho ali, ficou negativo? Tá lá. Toma, vai, juros. O banco ganha dinheiro assim. Sim. E ele paga dividendos porque ele dá muito lucro. Sim. É assim até hoje. A energia elétrica, só estamos aqui por causa dela. Aí você tem 3 segmentos. Claro que dá para você aprofundar. Estou dizendo de uma forma grosso modo. Você tem a geração, a transmissão e a distribuição, que são os postes.
Sim. Geração de energia. Então, você tem no interior de São Paulo, por exemplo, uma empresa que está lá gerando energia, vai passar pelos cabos de transmissão que vão levar isso até a cidade, nos postes onde vão ser distribuídos e chegar até aqui, onde a gente está. São empresas que têm contratos de 30 anos. Então, imagina você que é um personal, por exemplo. O cara é um personal trainer, ele fecha um contrato com uma pessoa, sei lá, de 6 meses, né? 6 meses depois, primeiro que o teu dinheiro já não... O que você fechou com a pessoa já não vale a mesma coisa. Já não vale mais. 6 meses a inflação já dá uma corrida. No caso do setor de transmissão, por exemplo, você tem 30 anos corrigidos por IGPM, IPCA, seja lá o que for, mais lucro da empresa. Então, assim, é como se você tivesse um cliente que você fechasse um contrato de 30 anos quando você pega uma empresa dessa. Né? Claro que eu tô simplificando aqui de uma forma para que as pessoas tentem entender que ação não é nenhum... Assim, nenhum exatamente. Não, mas o legal desse mercado hoje, né, é que é muito mais... Tem muito mais informações do que um tempo atrás. Se você vê aí há 8 anos, 9 anos atrás, o mercado era muito mais restrito. Você quase não tinha acesso à informação. Total. Ou seja, você comprou a 40, vamos supor que você comprou 40 mil reais em ações do Banco do Brasil, viraram 12 mil reais, você só perde se você vender. Pensa numa casa, você tem uma casa de, sei lá, 300 mil reais, exemplo. Você tem 300 mil reais, a tua casa onde você vive, onde você mora, tal, não sei o quê. Ou a casa que está alugado, melhor ainda, você está alugando uma casa, sua casa custa 300 mil reais, está alugando por, sei lá, 1.500 reais por mês. Você vai ficar olhando o tempo todo, imagina que tivesse um aplicativo falando quanto está valendo a sua casa o tempo inteiro. É loucura isso aí. Só que o fato de você poder comprar ou vender uma ação em tempo real... Essa ansiedade aumenta. Né? A ansiedade multiplica por 10 por 100 por mil. É incrível isso, cara. É incrível. Então as pessoas acham... Você se compara, né? Exato. Compara. Tem uma frase de um financista, chama Paul Samuelson, um cara muito, muito bom. Ele fala assim, olha, se você quer emoção na Bolsa de Valores, é melhor você pegar $800 e ir para Las Vegas. Porque bolsa não é lugar de emoção. Bolsa é lugar para você investir com disciplina, paciência, consistência e determinação. Ó, é isso aqui que eu vou fazer. Então, eu vou lá comprar no mês 1 o que sobrou, eu fiz uma reserva de emergência, vou começar a investir. Então, mês 1 eu vou começar a aportar. Chegou o mês 1, você vai lá, escolhe a melhor empresa, aporta, fecha um broker, vai trabalhar, vai fazer o que você faz de melhor, porque a bolsa não enriquece ninguém. Entendi. Não enriquece ninguém. Ela, claro, ela vai multiplicar em algum momento, ela vai multiplicar de tal forma que, obviamente, você não vai precisar mais trabalhar, ou vai trabalhar com o que você mais gosta de fazer. Porque o pessoal fala, o que é liberdade financeira? Liberdade financeira é você... Fazer o que você gosta. Exato. Achar o teu propósito e seguir nele, seguir adiante. Essa é a pegada. Não é ficar sem fazer nada o dia inteiro. Né? Então, as pessoas acham que você tem que ficar comprando e vendendo ações. Ação é cassino, ação é jogo. Aí você ouve as pessoas... Sempre é os tios, né? Você vai falar com alguma pessoa nova de ações e o cara fala, ação? Conheço o tio de um amigo, de uma prima, de um sobrinho, de um neto que perdeu tudo. Aí você fala, tá, perdeu como? Você começa a perguntar o básico. Perdeu como? Ah, não, investiu em umas ações da Petrobras lá em 1990 e perdeu. Nem sabe, né? Aí você fala, pô, mas a Petrobras ainda existe. A Petrobras está sendo cotada lá, a empresa está prosperando, malemar, assim, em função, obviamente, de coisas que acontecem no governo, que é o principal acionista da empresa. Cara, a empresa tá lá ainda. O que ela fez de errado, então? Ah, não, só sei que essas histórias nunca são totalmente encaixadas, porque você pode... O problema é que eu acho que assim, a pessoa é a questão da ansiedade. Então a pessoa investe lá, ela pegou uma rescisão, pegou uma coisa e investiu lá. 50 mil, 100 mil numa empresa só. Esse é um problema. Né? Aí, de repente, dá uma oscilada no mercado, a pessoa perde 30%, 40% do valor, fica desesperado e vende. Exato. Isso... Aí perdeu o dinheiro. Total. Você perde a hora que você vende. Exato. Né? Exatamente. Exato. A gente tem uma, assim, os juros compostos, eles, assim, a oitava maravilha do mundo, né? Dizem que o Einstein dizia que é a oitava maravilha do mundo, né? A Bolsa de Valores não é nada diferente, né? Quanto mais tempo você dá para aquela ação pagar dividendo e você ficar reinvestindo, maior o teu fator de juro composto. Mais você vai colher disso. Mas acontece com o tempo, não é do dia para noite. Então, a galera vê, mas é o que eu te falei. Fazer ali na hora, Exato, é o problema de achar que, tá sendo cotado o tempo inteiro, então eu vou ficar comprando e vendendo. Não é assim a pegada, né? Não somos contra os fundos imobiliários, mas, cara, o fundo imobiliário, a grosso modo, se vocês não entenderem, dá um toque, aí a gente explica o que a gente souber. Os fundos imobiliários pagam 95% de tudo que eles recebem. Então imagina que tem um prédio alugado,
Tem vacância, né, que é o risco do fundo imobiliário, tem vacância, ou seja, tem salas que não estão locadas. As que estão locadas, eles pegam tudo aquilo de lucro, usam uma parte para manutenção, 95% distribuem para os cotistas. Tudo bem, ótimo. Esses cotistas podem pegar e comprar mais fundos imobiliários e ter mais renda, né? E isso é uma forma de você vencer no mercado de fundos imobiliários. Ok. O valor patrimonial desses fundos imobiliários, eles sempre, assim, eles acabam ficando sempre na mesma onda. E, exemplo, um fundo está R$90, o valor patrimonial dele, sei lá, é 92, 93. Isso, ele oscila pouco em relação ao valor patrimonial, porque tudo que ele ganha, ele distribui. Entendi. Né? E para ele crescer, ele precisa emitir novas cotas, porque ele tem um dinheiro lá que, beleza, tá fechado, é aquilo, para ele crescer, ele precisa de mais cotas. As ações, por outro lado, pegando de volta o Banco do Brasil, você pega, por exemplo, um Banco do Brasil que paga em porcentagem, não mês a mês, mas, sei lá, de dois meses, 3 em 3 meses, você pega um banco que te paga, sei lá, no dia de hoje, talvez uns 12, 13% de dividendo ao ano, que é uma tonelada de dividendo, só que ela só tá pagando esses 12, 13% que chegam para você, é um negócio que a gente chama de payout. O que é isso na prática? Banco do Brasil, exemplo, tá? Grosso modo, lucrou 1 bilhão, ele pagou 400 milhões para os acionistas. 40% do que ele lucrou, ele pagou. Aí você fala, e os outros 60%? Ele reinvestiu nele mesmo, para crescer mais. Então, muitas vezes as ações... Aí você pega, bem mais, né? Exato, e muitas vezes você pega o valor patrimonial do Banco do Brasil, no caso, R$58. Exemplo, eu não sei quanto está de cabeça agora, mas, sei lá, R$58. Quanto está sendo cotado? 40. Então você está comprando... sei lá, bem mais abaixo. Coloca muitos zeros aí. Você está comprando uma casa de 500 mil, exemplo, por 400 mil. Sei lá, de 580 mil por 400 mil. Sim. Alguma coisa assim, né? Ah, não tenho, mesma coisa, não tenho 400 mil, corta um zero. Ah, eu tenho R$40, beleza, começa com os R$40. Entendi. Entende? Isso não acontece tanto nos fundos imobiliários. Mas a gente não demoniza ninguém, a gente acha que é um investimento, se a pessoa considera válido, beleza, tranquilo. Já fiz investimento em fundo imobiliário também, só que nessa mesma questão, por exemplo, de alguns investimentos que eu fiz, que a empresa, por algum motivo que ela teve que reinvestir, não pagava os dividendos. Ah, isso acontece. Tem risco no fundo imobiliário também. Aí, né? Assim, e agora, né? Isso migra, não migra, né? E tudo mais. Mas assim, a conta que eu fiz na época era que era muito melhor eu ter um valor de um imóvel em fundo imobiliário do que um imóvel alugado. Sim. Né? Essa era a conta que eu tinha, né? Sim. Então, na época, até que fazia sentido, mas com essa mudança um pouquinho antes da pandemia, o fundo imobiliário deu uma, né? Deu uma balançada, mas assim, quando você para pra pensar, né? Quando você tem metas em números estabelecidos de ações, por exemplo... não, é outra coisa. Isso, a coisa muda, porque você fala assim, pô, eu quero ganhar X mil por mês de uma ação determinada. Tudo que você vai querer é que caia. Então, tudo que você quer é que tenha uma crise. Claro que não em função de uma pandemia, isso aí ninguém quer. Ninguém vai adivinhar. Mas, cara, tudo que você quer é comprar cada vez mais. O que a gente defende? Que você faça isso todos os meses. Você não escova o dente todo dia? Mas para vocês é a oportunidade que vocês esperavam, né? Exatamente. Porque hoje vocês prepararam a vida inteira justamente para isso. Hoje, a gente não... Por exemplo, nós somos 3 perfis de investidores. A Luta é um perfil, o Felipe é um perfil, o Jean é um perfil também, é nosso sócio. Eu sou um perfil. No começo, o que eu recomendo para todo mundo que está começando? Faça o beabá, o básico. O que é o básico? Separa, depois que você tem sua reserva de emergência estipulada, separa um dinheiro todo mês que é para tua aposentadoria. Você não paga a tua aposentadoria, Previdência Social? Paga uma privada agora. Só que na privada, faça com ações. Sim. Compra boas ações e vai acumulando isso aí. Ah, por quanto tempo, Fábio? Pro resto da vida você vai fazer isso. O Barsi, ele tá multibilionário agora, mas ele já vivia dividendos há muito tempo atrás. Né? Só que tudo que ele tá fazendo é a mesma coisa que ele sempre fez com mais dinheiro. Só que aí, com o poder dos anos, os juros compostos fazem a diferença. Para você ter uma noção, Warren Buffett é o maior investidor do planeta. Sim. 90% do dinheiro do Warren Buffett, dos 200 e sei lá quantos bilhões que ele tem, foi feito depois dos 80 anos. Isso quer dizer que ele viveu o resto do tempo dele? Não. Ele sempre fez a mesma coisa. Sim, é que uma hora acaba, na verdade, é uma bola de neve. É acumulativo, né? Tem o livro dele, a bola de neve. A bola de neve começa a ficar cada vez maior, né? Perfeito. Isso é uma coisa que acontece e não acaba. É o resto da vida que você vai fazer. Sim. E juntando isso, se você somar bons hábitos no seu dia a dia, você consegue, inclusive, aportar cada vez mais. O que é o aporte? É você pegar o seu dinheiro e direcionar para essas boas empresas que a gente sempre costuma falar.
Quando você... o Barsi tem uma entrevista muito engraçada que ele teve um repórter que perguntou pra ele, pô, por que você não compra uma BMW, sei lá, com todo esse dinheiro que você tem? Ele falou, olha, eu podia comprar uma de cada cor, uma de cada ano, podia comprar a fábrica e tal, mas eu nem gosto de BMW. Uhum. Eu nem sei dirigir. Já não é mais a mesma pretensão que os outros têm, né? Exatamente. É então, o jogo do jogo. Total. Então aí, nessa caminhada, você vai descobrindo propósito. Isso eu acho muito bacana, né? Quando eu comecei, eu ficava nesse negócio de, puta, eu quero chegar lá. E você vai até, às vezes, atropelando muitas coisas. Tipo, eu cheguei a me desdobrar para pegar cliente que eu nem sabia se eu ia poder atender, mas deu um jeito de atender para ganhar mais dinheiro para comprar mais ações e tal. Foi virando uma neura. Uhum. E quando a coisa foi acontecendo, eu falei, putz, tem coisa errada nesse processo aí. Sabe? Não tá sendo prazeroso como deveria ser. Porque isso é um negócio prazeroso de se fazer, só que é que você quer chegar rápido, velho. Sim, então. Você quer que o tempo ansiedade passe. Que é complicado. A ansiedade é complicadíssima, cara. E você fala, eu quero chegar rápido. Isso vai fazer você queimar a largada em muitas coisas. Então, exemplos, no meio da minha trajetória, eu comecei, depois que vi que os dividendos estavam dando... Assim, eu falei, os dividendos realmente agora estão fazendo um pouquinho de diferença. E tô vendo a coisa acontecer. A bola de neve acontecer. Sei lá, 6 anos depois que eu comecei, talvez. Aí eu falei, vou começar a especular agora. Achei que eu já sabia tudo. Aí eu comecei a comprar ações que estavam fora dos ranges que eu acreditava, sem saber o que eram essas empresas. Vou comprar para ela subir, eu vendo, e aí eu volto e compro mais ações que eu... Na prática, isso nunca acontece. Pelo menos... O que isso aconteceu? Acarretou em mais perda de tempo no final do dia. Porque eu cheguei a comprar ação a R$100, que foi a 90 centavos. Entendi. Isso aconteceu. Isso é uma história real. E baseado nisso tudo que eu fui passando até hoje, por exemplo, eu chego em uma das conclusões. Nunca é bom você chegar numa conclusão, né? É sempre bom você estar aberto. É um negócio vivo, né? Mas uma das possíveis conclusões que eu chego é que o caminho mais rápido nesse ramo é o mais devagar. É você fazer o beabá seguidamente, arroz com feijão mesmo, por muitos e muitos anos. Uma hora você vai se libertar. Consistente, né? Consistência. Treinar. A gente vai com os caras da Ironberg lá. Os caras são fisiculturistas. Os caras não chegaram lá à toa. Tudo bem, podem ter tomado bomba, tal, beleza, porque eles vão treinar, mas você pega... é a regularidade. Regularidade. Você não vai ver o cara pode tomar bomba que for. Se ele não for malhar lá, não vai conseguir. Christian Barbosa fala muito isso. Pare de correr e comece a andar. Olha lá. Que é o caminho, né? O processo. Exatamente. A GF+, que a plataforma, é a assinatura, né? Que foi a maneira que a gente encontrou de democratizar. Então, lá tem uma série de ferramentas justamente customizada para o jeito Barsi de investir.